Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. E hoje, segunda-feira, você sabe, é dia de estarmos por aqui com Van Gomes em Virtuosas Modo On, né? E claro, não é diferente, né? Isso, Van, hoje com certeza não diferente. Obrigado, querida, mais uma vez aí pela tua participação aqui junto com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda, tá tudo bem? Tô achando você mais quietinha hoje, mais centrada. O que foi que aconteceu? Eu ia dizer que eu tava medicada, mas nem medicada eu tô, não. Bom dia, de 316. Bom dia, pastor Welber. Bom dia, bonita. Segundou, bora agitar o dia. Tô aqui te ouvindo serenamente, pra ficar pensando no que você estava dizendo. Tá certo. Que normalmente, assim, quando acontece quando bota aí esse BGzinho aí, né? Aí você já tá ali né, pulando, quicando e tal. E aí, hoje, sabe, quando eu abri a tela, eu vi você quietinha, eu falei, o que aconteceu? Por que a Van tá assim, concentrada? É pegadinha do malandro, será? Será que é alguma pegadinha? Será que tem uma câmera, botaram uma câmera aqui dentro aqui? Mas e aí, amiga, tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá aí a nossa querida Vitória, Vila Velha, Espírito Santo? Como é que tá aí? Nós estamos bem, graças a Deus. Deus tem sido fiel e bondoso para com todo o nosso estado aqui. Coisas muito boas acontecendo por aqui. Amém. A gente tem as aflições, né? Sim. Mas a gente tem bom ânimo, a gente se levanta, porque Jesus está conosco, nos faz vencer as guerras, né? Assim que a gente luta as nossas guerras, sabendo que o nosso general está na frente, que a gente tem a vitória já garantida. O bom da nossa história com Jesus é que a gente já sabe o final, né? Amém. Então a gente vai vivendo os dias de glória, porque a gente já sabe que vamos viver um final glorioso eternamente com o nosso Senhor. Então, é assim, a gente passa pela prova, né? Dando glória a Deus. Tipo isso mesmo, né? Tipo isso. E hoje, já até me anteciparam aqui, Van, o tema, né? Identidade virtuosa modo on, né? Esse vai ser o tema de hoje. E você, inclusive, mandaram aqui, inclusive, até um versículo e tal, de referência, Gênesis 1:27, né? Então esse vai ser o que nossa querida Van Gomes vai estar falando com a gente hoje em Virtuosas Modo On. Não é isso, Van? Isso aí. Mas antes de começar a trazer o conteúdo, eu quero deixar um beijo aqui para uma ouvinte ela me mandou um áudio, foi ontem ou anteontem, se apresentando. O nome dela é Munize. Ela é lá de São Paulo. Olha. E ela mandou um áudio falando assim: olha, eu agora tô ouvindo a 316, mas só que o horário do programa eu tô trabalhando, não consigo ouvir, mas eu tô ouvindo no Spotify, aí hashtag fica a dica, não consegue ouvir ao vivo? Vai pras plataformas de podcast. E a Munice faz isso. E aí ela falou assim, aí eu comecei a assistir desde o primeiro, já tô no 22º, e eu tô ouvindo todos os dias, gente, isso me deixou tão feliz. Ela mandou mensagem pra mim pelo WhatsApp, foi tão legal. E eu quero deixar um beijo pra Muniz e pra mãe dela, que inclusive, a Muniz é casada há pouco tempo, né, recém-casada, e já tá ativando o modo on das virtudes dela, e falou, tô gostando tanto, e até compartilhei com a minha mãe o link do Spotify pra ela poder pegar as dicas de lá também. Ó, que legal, gente. Que legal, bacana. Um beijo, Monique, e um beijo, Muniz, e um beijo pra mãe, viu? Dei o beijo, tá dado. Bora lá então pro nosso conteúdo de hoje. Identidade virtuosa modo on. Hoje tá muito assim, antes de você começar rapidinho, só fazer um comentário. Hoje as pessoas estão deixando mais de assistir TV canal aberto, né? E tá muito assim aquela coisa de maratonar séries, então tá aí, ó, uma boa dica. Então vá maratonar, né? Aí os quadros, e principalmente Virtuosas Modo On, as meninas aí, ó, vá maratonar lá nos Spotify da vidas aí, ó. Eu acho que vale muito a pena. Aí, ela falou que já tá no 10º. Ela falou que tá ouvindo. 22º episódio. 22º episódio, já. Olha aí, ó. Ela falou até assim, ó, tô ouvindo já, você há quase 20 dias, porque tem alguns que ela consegue ouvir 2, entende? Olha aí. Que ela, tipo, gostei, vou ver mais um pouquinho, sim, né? Olha Achei aí. muito legal ela falar isso. Que bacana. Inclusive,
Eu vou dar aqui uma dica da Sheila. A Sheila é nossa ouvinte aqui, vez ou outra, ela deve estar ouvindo a gente agora, inclusive. Sim. E quando faz postagem lá na Rede 316, ela logo convida todo mundo para vir assistir o quadro. A Sheila fala assim, ó, essa semana não consegui ouvir, mas estou fazendo um Vanflix. Vanflix? Não Olha tem aí que legal. Netflix? Aí ela faz a Vanflix e pega um montinho aí de tudo que ela perdeu, faz as anotações, inclusive gostaria de frisar. Começou Virtuosos Modo On. Pega seu caderninho e a sua caneta, o seu lápis, para poder fazer as anotações das ponderações de hoje. Hoje é uma ponderação, hoje o assunto é importante. Nós temos vivido tempos de muita confusão, sabe? E é importante a gente saber a nossa identidade para não sermos confundidos. E quando eu falo isso, sabe, pastor Welber, eu me modelo muito Jesus quando ele foi tentado pelo inimigo. Porque nós vivemos tentações todos os dias. E Jesus, quando foi tentado pelo inimigo, em várias vezes é justamente o quem Jesus era que foi o foco do inimigo em tentar, sabe, balançar Jesus como se pudesse, né? Chegou para Jesus e falava, mas se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Ele tentando, mas Jesus não caiu. Primeiro porque ele é Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente, e ele sabe todas as coisas, mas principalmente porque ele sabia quem ele era. E às vezes a gente cai justamente porque a gente não sabe quem a gente é. Às vezes a gente sai do propósito de Deus para a vida da gente porque a gente não sabe quem a gente é. Às vezes a gente faz outras coisas e não o que precisava ser feito, porque a gente não sabe quem a gente é. E é sobre isso que eu quero conversar com você, bonita, e você, bonito também, né? Que vai que você também não sabe quem você é, diante de tudo isso que a gente vai tratar hoje aqui. Espero de todo o meu coração, a minha oração é que essa sementinha de hoje alcance terra fértil no seu coração e você entenda o propósito de Deus nesse momento de ouvir um pouquinho desse conteúdo que eu trago hoje aqui com muito carinho para você, com muita pesquisa e muita aplicabilidade, que eu sou dessas, né, pastor Rob? Você sabe. Muito bom. Bom, são 10h20, então vamos lá, com você. Bora lá falar então sobre a nossa identidade. Eu gosto muito de estudar sobre a etimologia da palavra, a formação das palavras. Eu gosto de estudar formações de palavras, né? E quando eu penso assim em identidade, eu penso no idem, parecido, igual, né? E eu não posso pensar em outro texto para, né, que a gente comece a pensar como o texto que está em Gênesis, né? Quando Deus está formando toda a humanidade e ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Deus, ele fez a gente conforme, parecido, igual, né? Não na sua dimensão, porque isso seria inviável, mas Deus, ele nos fez muito idênticos a ele. Eu acho que isso é uma forma até bem clara de mostrar a sua paternidade. Ele mostra pra gente quem ele é e nós temos esse DNA. E eu vi até um videozinho aí que rolou nas redes sociais de um cientista explicando a estrutura do DNA e como nós conseguimos enxergar Deus na estrutura do DNA. Nem sei se isso é muito real aqui, esses videozinhos, né? A gente fica até meio pensando, mas aí fica a dica. Eu acho que eu vou chamar da ciência, Bíblia e a ciência. Esqueci o nome dele, pastor Welber, me ajuda a pensar aqui, não me lembrando agora. Pastor Marcos Eberlin. Isso, Marcos Eberlin, para ele poder me trazer essa clareza. Será que é isso mesmo aí que estão dizendo, né? Que desse videozinho que rolou. Vamos fazer um quadro aqui, é fato ou fake, né? Gostei disso. A gente poder saber se realmente isso que passou no videozinho na rede social é real. Mas Deus colocou na gente sinais de que nós somos filhos dele, né? E a gente está vivendo uma onda, né, de
de uma busca sedenta, né? Pelo que nós somos. Identidade é uma palavrinha que virou moda, né? Que eu tenho que buscar a minha identidade, o autoconhecimento. A gente ouve muito sobre isso e eu não menosprezo muito essa busca, não, sabe? Apesar de ser um pouco resistente a modinhas, eu acho importante a gente reter aquilo que é bom. A Bíblia me orienta a fazer isso. Então, nesse boom de informações e de técnicas, ferramentas, estratégias para a gente poder buscar essa identidade, esse autoconhecimento, e aí eu gostaria de frisar, falo autoconhecimento e não é autoajuda. Eu estou falando autoconhecimento, ou seja, um conhecimento de si mesmo, e eu acredito que Deus, ele me autoriza e se agrada quando eu faço essa autoavaliação, esse estudo de quem eu sou, porque quando nós verdadeiramente buscando entender quem nós somos, nós enxergamos o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos ama e o quanto nós temos de Deus dentro de nós. A nossa essência, essa questão de sermos imagem e semelhança de Deus, como é real isso, né? E justamente nessa avalanche de informações a respeito do autoconhecimento, muitas pessoas se assustam. Digo por mim, eu tenho vivido nos últimos dias, assim, vou ser até mais ampla, no último ano, um processo de autoconhecimento por algumas questões, que qualquer dia desses eu trago o assunto aqui no quadro também para compartilhar com vocês. E por motivo, só para dar um spoiler, por motivo de saúde, eu precisei fazer alguns exames. Dentro desses exames foi encontrado algumas comorbidades. E aí o médico, para tentar tratar essas dificuldades, essa doença, essa deficiências que eu tenho apresentado, eu tenho feito outros exames e alguns testes, e eu nesses exames e testes, eu tenho me conhecido, descoberto os meus limites, descoberto o que me estimula e aquilo que me paralisa, que como eu posso dizer, que me afeta fisicamente, inclusive. E nessa busca, eu confesso a vocês que, de início, até pastor Ignaldo me ajudou bastante. Fiquei assustada. Se a gente parar para avaliar criteriosamente quem nós somos, as nossas dificuldades e tudo aquilo, sabe? Eu fiquei assustada. Parece que... E nesse susto... Ai, como é bom guardar as escrituras no coração, porque elas nos mantêm esperançosos. Me lembrei do Salmo 139, no verso 14, que diz assim, né? O salmista Davi, imagino que Davi, quando escreveu esse verso, ele talvez estivesse tendo uma autoavaliação de quem ele era, e vislumbrando também quem Deus era, quem Deus é, né? Quem Deus é. E tentando trazer isso de forma poética no Salmo 139, Davi, no verso 14, ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Em outras versões diz, terrivelmente maravilhoso. E essa palavra terrível, eu ficava assim, meio, nossa, terrível, né? Ou assustadoramente, assombrosamente maravilhoso. E a palavra assombroso, terrível, quando eu fui me conhecendo dentro desse processo, se encaixou perfeitamente em como eu estava me sentindo. Nossa, eu estou assustadoramente, eu estou me sentindo assustada diante dessa criação que eu estou vendo, chamada Vanessa. E aí eu pensei, mas é maravilhoso. E às vezes as pessoas, nessa busca, nessa autoavaliação, encontrarem esse lado assustador, bloqueiam esse processo de busca, de conhecimento de si mesmos,
E eu queria até já trazer para você que está me ouvindo aqui nessa manhã de segunda-feira, olha, não despreze a oportunidade que aparecer diante de você de buscar um conhecimento de quem você é. Mas não é de qualquer jeito. Vai com as escrituras na mão, vai com a Bíblia na mão, vai com a fé de que no qual você confia, né? De que Deus é soberano, Deus é bom, Deus é amor. E quando você vai com esse filtro fazer essa avaliação, você começa a olhar para si mesmo de uma maneira muito mais agradada, muito mais contente, muito mais feliz, né? E evita até esse medinho que algumas pessoas têm do processo de autoconhecimento. Fazer um processo minucioso de si mesma, né, desse conhecimento, trará para você, em alguns momentos, esse temor, esse medo, esse susto, mas te trará também uma visão digital de Deus em você. E é interessante que nessa descoberta das minhas características, especificamente falando da Van aqui, uma das pessoas que participa desse processo comigo falou assim, olha, mas isso que você está descobrindo não é uma doença, é genético. E quando essa pessoa falou isso para mim, é genético, eu falei assim, opa, se é genético, tem dedo de Deus nessa história. Tem propósito, tem um porquê, e é perfeito esse porquê. Se encaixa no propósito de Deus para minha vida. E eu quero falar agora especificamente para você que está me ouvindo e fica questionando essas suas características, e presta atenção. Nós vamos tratar de uma maneira muito acolhedora essa questão das suas características, do seu sentimento, da sua vivência. Por favor, eu quero muito trazer o amor de Deus, abrir os seus olhos para o amor de Deus ao fazer você do jeito que você é. Preste atenção, falando de essência, né? Não quero falar agora aqui do pecado, porque muitas das nossas atitudes, elas não são expressões da nossa essência, muito pelo contrário, são reflexos do pecado que habita em nós e nós precisamos lutar contra eles e mudar. E aí vem de comportamento, o comportamento é mudado, mas a nossa essência lá dentro, quem Deus idealizou e nos vocacionou, isso é maravilhoso e é bom. Onde eu encontro isso? Gênesis 1, quando Deus está lá construindo toda a criação e ele completa, né, no finalzinho do capítulo 1, no verso 31, diz assim, então Deus olhou para tudo que havia feito. E esse tudo inclui a humanidade. E ele viu que era muito bom. Excelente. Eu quero abrir até um parêntese aqui, porque a excelência é um reflexo de Deus. Conheço muitas pessoas que têm um bloqueio de fazer coisas excelentes com medo da vaidade. E esquecem que quando nós fazemos as coisas mais ou menos, ou não focando na excelência, nós estamos abafando uma habilidade, um reflexo de Deus através de nós. Quando nós fazemos coisas excelentes, nós estamos mostrando a habilidade que Deus nos deu e nós, como servos, conscientes do que temos nas mãos, desenvolvemos isso. E quando a gente desenvolve uma habilidade dada por Deus, lá na parábola dos talentos, gosto muito desse espaço na Bíblia que me mostra sobre como eu devo agir diante das responsabilidades entregues pelo meu Senhor na minha mão. Deus me deu vocações, me deu habilidades. Olha, quando você sair imediatamente para multiplicar e desenvolve ela, você é vista diante do Senhor, você é visto diante do Senhor como um servo bom e fiel. E aí eu começo a pensar que quanto mais excelente eu for, mais glorificando a Deus eu estarei fazendo. Mais glorificado Deus estará sendo através dos meus resultados.
Acho que a questão maior aí é o que está dentro da minha cabeça. Para quem eu estou dando a glória que na verdade é devida? É devido a você que é criatura ou é dado ao Criador que te deu essa habilidade e a oportunidade de desenvolver, entende? Então, pense que Deus, quando formou o homem, vocacionou e não vocacionou de maneira errônea ou não te criou de maneira improvisada, não. Deus te fez de maneira excelente. E aí, quero começar trazendo, já com esse primeiro ponto, quatro sinais para nortear nosso raciocínio, para que nós entendamos a nossa identidade em Deus, né? A nossa identidade, falando especificamente agora para as mulheres, dessa essência de virtudes modo on. E por que eu estou falando disso? Dessa essência de virtudes modo on. Deus não te fez modo off. Você escolhe estar em modo off. E essa escolha começou lá no Éden, quando a mulher sai da posição dela de liderança e assume a liderança e começa a agir fora da ordem que Deus havia dado para a humanidade. Olha, não coma do fruto que está no meio do jardim, da árvore que está no meio do jardim. Não deu ouvidos, validou mais aquilo que outros disseram do que o próprio Deus Criador, que é amor, tinha dito para ela. Então, eu preciso trazer para você agora, vou trazer para você 4 pontos que vão mostrar para você quem você é. O que são esses pontos? É um contraponto do que você é. Então, vou te trazer 4 não é. Dizendo 4 coisas que você não é, 4 situações, 4, expressões que você não é. E então, aí vou encontrar quem eu sou. O primeiro ponto já trago no Gênesis 1, verso 31, diz que você é uma obra muito boa. Ou seja, você não é muito ruim. E tem muita gente que começa a ver os seus resultados e fala, nossa, mas eu sou muito ruim. Não é muito ruim. Talvez aquilo ali não seja a sua habilidade. E aí a gente volta em algum episódio aí já passado, onde nós batemos na tecla, foque naquilo que está na sua mão, na sua vocação. Deus te deu habilidade. Volto para a parábola dos talentos. Na distribuição, alguém ficou sem talento? Não, todos receberam, uns muito, outros pouco, de acordo com o quê? Com a capacidade, a visão, o propósito, a intenção do Senhor. Mas ninguém ficou sem. Talvez hoje você esteja só vendo aquilo que os outros estão fazendo, porque quando as coisas são desenvolvidas, elas crescem, e o que cresce é visto, né? Mas talvez a sua habilidade, o seu talento está escondido. Então, se em algum momento na sua cabeça aí você pensou assim, nossa, mas eu sou muito ruim, talvez você é muito ruim nesse ponto, mas não está voltando para ver o trabalho da sua mão, a sua habilidade dada por Deus ao te criar, imagem e semelhança dele, tão criativo e tão habilitado como ele é, para que você consiga desenvolver. Porque quando você encontrar isso, bonita, deixa eu te dizer, vai crescer a tal ponto que as pessoas vão ver. Então, primeiro, você não é muito ruim. Gênesis 1:31 diz que quando Deus olhou para você na sua construção, ele disse, é muito bom. Ok? Próximo ponto que você não é e que por vezes você pode até ter pensado ser. Você pode ter achado que é, mas, e olha, isso eu ouço de monte. Presta atenção com todo o carinho do mundo, respeito com as suas conquistas. Eu tenho respeito, valido suas conquistas, mas você não é o que você faz. Você não é o que você tem por prática.
Não. Você não é o que você faz. E aonde eu tirei isso? Quando Jesus estava lá no alto da cruz. E ele olhou para todos nas suas atitudes contra ele, muitos deles, né? Agredindo, machucando, ferindo, caluniando Jesus, né? Então presta atenção que o falar é um fazer, o agir, né, com a coroa de espinhos e jogando sorte sobre as vestes de Jesus, né? E toda aquela situação, Jesus olhando os feitos daquelas pessoas mergulhadas no egoísmo, numa confusão de instruções, pecado muitos. Jesus olha para eles e volta-se para o Criador. Por que Jesus falou com Deus? Porque ele sabia que quem vai dar destino, quem vai julgar, Jesus sabe que quem vai julgar, quem vai avaliar a todos nós é Deus. E Jesus sabe também que Deus sabe da nossa essência. E Jesus, quando estava lá no alto da cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem quem são? Não. Jesus disse o quê? Não sabem o que eles fazem. Jesus mostra para mim e para você que você não é o que você faz. Pensa aí nas coisas que você faz. E a gente, quando fala assim, eu não sou o que eu faço, a gente pensa assim, automaticamente nas coisas erradas que fazemos. Mas eu quero te trazer vou mexer num campo mais sensível, mas você não é também as coisas boas que você faz. Apesar de ser bom. Você não é um médico. Você exerce medicina. Você não é um engenheiro. Entende o que eu estou dizendo? Você não é uma lavadeira. Você não é uma costureira. O que identifica o que você é a sua essência. E muitas vezes a gente tentando ser acolhido pelas pessoas, a gente põe o nosso título como se fosse algo mais importante do que o nosso nome, por exemplo. Eu sou doutora fulana de tal, eu sou a ministra fulana de tal. Ei, o que você faz não diz quem você é. E com todo o cuidado e respeito, volto a dizer, pelas suas conquistas, eu quero trazer a você aqui uma visão. Por que eu estou querendo trazer isso? A vida da gente nos traz várias situações. E em algumas situações a gente perde a oportunidade de executar algumas coisas. Vou pensar aqui numa demissão. Então você é demitido ou você talvez perdeu um cargo e muitas pessoas perdem a sua identidade porque saíram do cargo. Eu queria indicar agora aqui, anota aí para você dar ver mais uma vez, porque eu acredito que você já viu esse filme, mas que você veja um filme. Vou pedir, eu ia dizer o nome do filme, mas só para agitar o WhatsApp aqui, eu vou pedir para você que está me ouvindo, me dar esse suporte aqui. Eu não anotei. Eu gostaria que você me lembrasse aqui de um filme que é de uma menina, presta atenção, uma menina que ela tinha asma. É um filme cristão. A menina tinha asma e corria maratonas, né, e tal, e fazia uma corrida, né? E aí tinha um rapaz que era o treinador dela. E acontece todo um processo dentro do filme. Me lembra aqui o nome do filme? Manda pelo WhatsApp, por favor, porque eu não estou me lembrando, gente, o nome do filme. Estou me lembrando de toda a cena. E aí eu vou dar um spoiler. Um pedacinho, não vou contar o filme todo, mas eu quero dar um pedacinho do filme. Em determinado momento do filme, e aí, se você lembrar o nome do filme, por favor, escreve, manda no zap, que eu quero ler aqui antes do quadro acabar. Em determinado momento do filme, tem uma cena onde o treinador da menina encontra com uma pessoa. E essa pessoa começa abre um espaço para um relacionamento entre eles dois.
E essa pessoa que ele está se aproximando chega e fala assim, me fala sobre você, quem você é? E aí ele fala assim, eu sou o treinador fulano. Ele, uau! Você treina que time? Você treina o quê? Quem? E aí quando essa nova amizade que se aproxima joga essa questão para ele, acontece um processo de silêncio. Por quê? Porque esse treinador, ele não está necessariamente naquele momento treinando ninguém. Olha que interessante. Então, ele pensa, opa, mas peraí, eu não estou treinando ninguém, como é que eu posso dizer que eu sou o treinador fulano de tal? E aí ele fala, ele gera no treinador, né, num dos como é que fala, o ator, um dos atores principais, protagonistas do filme, essa consciência. A sua essência ninguém vai tirar de você. A sua identidade ninguém tira de você. E agora eu quero falar num ponto delicado, mas falando com algumas mulheres, por exemplo. As suas conquistas não dizem quem você é. Você é muito mais do que as suas conquistas. Certa vez eu conversando com uma bonita, já mais velha até do que eu, na nossa conversa, a gente tratando algumas questões que ela estava vivendo, e eu via muito nitidamente o medo e a insegurança dela depois de um divórcio. E era interessante porque a construção toda da identidade dela foi no marido. Ela era a esposa do Beltrano, sabe? A fulana que é esposa do Beltrano. Oi, prazer! Quem é você? Eu sou a esposa do Beltrano. Eu sou a Vanessa. Eu sou a Sheila. Eu sou a Munize. Eu sou a Marta. Porque... E se você não for mais a esposa? Muitas consolidam a sua identidade tanto nas suas conquistas ou no que fazem, que quando perde, acontece alguma situação que não tem mais aquele título ou aquela conquista, elas perdem a identidade. E em nome de Jesus, hoje eu estou aqui para dizer, ei, você não é o que você faz ou as suas conquistas. Jesus está te mostrando que, olha, você é além daquilo que você faz. Então, se você está assumindo uma identidade que supera a identidade que Deus sonhou para você, o seu nome de filha, de amada, peraí, você precisa pedir perdão a Deus, Senhor, perdão porque eu estou vendo aquilo que eu faço como mais importante daquilo que o Senhor sonhou para mim como essência, e eu quero assumir hoje essa identidade diante do Senhor. E aí, eu trago agora a terceira coisa que você não é. A terceira questão que você não é. Não, você não é os erros e os pecados que você cometeu. Sabe, muitas carregam, muitas e muitos. Vou falar nos dois âmbitos, né? Porque as pessoas acabam sendo levadas a carregar pecados, erros ao longo de uma vida inteira. Aquela bola de ferro que nos impede de andar com vigor, com velocidade, com ânimo, com alegria a vida. Por conta de segurar como identidade seus erros e pecados. E aí eu quero trazer um texto porque quando a gente cria aqui a nossa linha editorial, pensa no conteúdo que vai trazer, a gente ora muito, tá? Nós não estamos aqui para jogar um assunto na sua mão. Tem oração, tem propósito de Deus, tem instrumentalidade, a gente tem habilidades, mas o fluir do que a gente traz aqui, nós assumimos humildemente que vem do Senhor. E enquanto eu estava orando, eu falei, Senhor, me mostra uma maneira clara, didática, de trazer
essa verdade para as pessoas que estarão me ouvindo na Rede 316 na segunda-feira. E aí veio à minha memória o versículo do capítulo 44 do livro do profeta Isaías, quando Deus revela ao povo e diz, olha, no verso 25, Isaías 44, 25, diz assim, eu mesmo, diz o Senhor, né? Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados, presta atenção, não me lembro. Uau! Que paz saber que as minhas transgressões, os meus erros, os meus vacilos, eles são apagados e os meus pecados são esquecidos. Ah, mas isso daí eu já ouvi e eu recebo esse perdão tão grande. Eu recebo, ok. Mas às vezes a gente recebe esse perdão, mas lá na nossa identidade tem uma raiz, um sinal de que ele não foi apagado ou esquecido. E aí a gente se comporta de acordo com essa raiz pequenininha que está lá na nossa identidade, como se fosse um marco. E aí eu não assumo algumas responsabilidades diante das pessoas, ministérios que Deus traz diante de nós, oportunidades de exercermos o propósito de Deus, né? Lembrando de que é importante de que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. A gente começa a lembrar do nosso pecado e a gente começa a validar ele de acordo com o que nos mostra indignidade ou eu não estou encontrando uma palavra que expresse, mas como se eu não tivesse autoridade para exercer essa missão por conta do pecado que eu tenho. E aí eu preciso me lembrar que o próprio Deus, que conhece a nossa essência, que gerou a gente de acordo com a sua imagem, conforme Ele é, Ele mesmo apaga o seu erro e esquece o seu pecado. Então, não associe isso à sua identidade. E aí eu venho e trago para você um contraponto, porque se Deus é aquele que apagou o seu pecado, Ele é o mesmo que chega para mim e para você e diz, olha, acaso pode, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 49, verso 15, olha o que Deus diz para nós, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que estivesse de se esquecer dele, eu quem? Deus, aquele mesmo que falou com a gente em Isaías 43, que apaga as nossas transgressões, esquece os nossos pecados. Ele diz, eu não me esquecerei de ti. Ou seja, você não é a sua transgressão e o seu pecado. Você não é a sua transgressão e o seu pecado. Por quê? Porque transgressão e pecado são esquecidos e apagados pelo Senhor. Mas a criação dele não é esquecida pelo Senhor. Bonita, você não é os seus erros e os seus pecados. E eu trago agora o quarto ponto para te ajudar a entender quem você é. Você não é um erro. Você não é um improviso. Você não é algo que aconteceu. Deus, ao criar você, Ele tem ainda um propósito, uma intenção. Paulo, na carta dele aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4, olha o que diz. Como também ele nos elegeu
nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito, uma intenção para você. Quando ele fez a combinação genética que estruturou a sua primeira célula, que desenvolveu você como feto e então desenvolveu você como um bebê e que hoje desenvolve as suas habilidades de maneira que todos consigam ver, Deus já tinha uma intenção. Deus já tinha um propósito, uma finalidade. Você não aconteceu, você é porque tem um porquê. E quando eu entendi isso lá naquela consulta com aquele profissional de saúde, eu comecei a glorificar a Deus pela minha especificidade. Queria te instigar a começar essa semana glorificando a Deus pela sua especificidade. Nós estávamos vivendo no mês de setembro, né, o mês da inclusão, né, uma temática muito inclusiva, né, o Setembro Verde, onde as pessoas, né, com dificuldades, dificuldades específicas precisavam ser vistas e incluídas nesse montante chamado sociedade. E uma dessas deficiências que são muito necessárias de inclusão, por exemplo, vou dizer, porque eu quero usar uma expressão que é muito usada nesse grupo específico de deficiência, são os autistas, por exemplo. Por que eu estou falando dos autistas especificamente? Porque a linguagem que é usada para a ideia de conjunto de algumas especificidades desse grupo de pessoas é chamado de espectro, né? É chamado de pessoas dentro do espectro autista. O que é espectro? É uma estrutura com várias, vou dizer assim, é como se fosse com vários tentáculos, com várias ramificações, com várias variações. E aí eu fico pensando, interessante, que as pessoas tratam como espectro as pessoas que se encaixam dentro, por exemplo, dessas estereotipias ou especificidades do autismo. Mas a gente se esquece que o ser humano é único. Então, a humanidade é o espectro. A gente é diferente, todos somos diferentes. Alguns diferentes fisicamente, olha, a grande maioria é diferente fisicamente, né? E isso engloba até aqueles gêmeos univitelinos, porque por mais que pareçam ser iguais, na minha igreja tem 2. A Thaís e a Tainá, e tem o Thales e o Renan, gêmeos univitelinos. São extremamente idênticos. Eu tenho muita dificuldade de identificá-los muitas vezes. Mas quem conhece eles bem de convivência sabe que ali tem algumas divergências. E eu queria trazer a você essa consciência. Você não é igual a ninguém. Você não tem cópia íntegra. Ou seja, do jeitinho que você é no falar, no agir, no pensar, é idealizado por Deus. Olha a grandiosidade da criatividade do nosso Deus em fazer cada um extremamente diferente do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sociedade hoje está querendo nos igualar. Está havendo um crescimento grande, vou usar até a expressão militâncias, querendo nos igualar, principalmente mulheres e homens. Desculpa, podem tentar de tudo,
mas isso jamais vai acontecer, porque nós vivemos num espectro chamado humanidade. Nunca seremos iguais um ao outro. E aí entrando agora nessa visão de que somos extremamente diferentes, eu queria que você olhasse para você na sua essência. Primeiro, pensando lá no seu DNA, XY, XX, homem e mulher. Se Deus te fez assim, assim será. Deus não errou. Deus é perfeito e o que Ele fez tem uma intenção, um propósito e excelência. É muito bom. É muito bom. E aí, eu quero olhar agora, peço licença aos homens que me ouvem, mas o nosso quadro é muito voltado para essa instrução prática para as mulheres. Mulher, Deus te fez mulher com uma intenção, uma especificidade. Você tem estrutura diferente do homem, estrutura física. Você tem sensibilidade diferente do homem. Você tem habilidades diferentes, podem parecer iguais, mas são diferentes. Você tem reações diferentes das dos homens, pode parecer igual, mas é diferente. Você tem uma visão, não apenas visão nesse sentido, né, dos 5 sentidos do corpo humano, mas uma visão de enxergar as possibilidades, né, de ver as situações. Você tem uma visão diferente dos homens. Mas por que nós somos diferentes? Por que eu não sou igual ao homem? Por que Deus não nos fez iguais? Opa! Aí que tá. A Bíblia diz que Deus não faz distinção das pessoas. E Ele nos fez igualmente vocacionados, porém diferentes. Para quê? Para que um auxilie o outro. E pensando na questão de casamento, por exemplo, na união de um homem e uma mulher, Deus nos fez diferentes justamente para um completar idealmente, compativelmente, auxiliando um ao outro. Um tem força física, para quê? Para auxiliar aquele que tem um pouco menos. Veja, não estou dizendo que não tem força física, mas a força física é diferente, entende? Então, um completa, um auxilia o outro. E essa divergência é justamente para que nós nos precisemos, nós tenhamos cada vez mais necessidade de estarmos juntos, porque quando estamos juntos, somos imparáveis. Mas precisamos estar juntos, aglutinados somente, não em concordância. Porque quando não há concordância, não vai evoluir, não vai andar. E são princípios que a Bíblia nos mostra e às vezes a gente negligencia. A gente foca mais nas nossas divergências do que nas nossas convergências. E a gente vê as nossas divergências de maneira tão grande que ela nos repele em vez de nos unir. Quando Deus criou a mulher dentro de uma necessidade do homem, e digo isso na minha interpretação humilde do discurso do homem, quando ele enxerga uma fêmea e ele fala, finalmente, osso dos meus ossos, carne da minha carne, é o homem expressando de maneira voluntária, sabe? Sem filtro nenhum. Finalmente alguém que me corresponda, com quem eu consiga me relacionar, porque tem uma vibe, vou usar essa expressão mais popular, parecida com a minha. Pronuncia como eu, anda como eu, tem capacidade de raciocínio e habilidades como eu, porém diferentes, que nos completam.
completam. Então Deus valida essa conexão e diz, olha, cresçam e multipliquem-se e encham a terra. Mas aí vem o pecado que distorce toda essa visão e começa a fazer com que nós sejamos iguais. Deixa eu te dizer uma coisa, coisas iguais não se necessitam. Idênticos não se precisam, porque eu já tenho. Você entende quão profundo é profundamente desastroso é esse desejo de querer que sejamos iguais? Porque quando nós nos tornarmos se é possível, porque a gente sabe que não é, mas se nessa luta de querermos sermos iguais e quando começamos a agir e ter resultados iguais, alguma coisa vai padecer. É interessante que quando uma mulher ela quer desenvolver ou agir na mesma força que um homem, ela tem um desgaste físico, biológico muito maior. Um homem, quando ele quer experimentar e quer usar as características que são exclusivas da persona feminina, ele tem desgastes, ele tem muitas vezes feridas físicas e biológicas muito graves. Quando nós saímos da estrutura extremamente excelente que Deus criou, algo se perde. Tem quebra, tem perda. Hoje o que eu quero trazer para você é o seguinte: a sua identidade está na sua essência idealizada por Deus. Nasceu com as suas características, com as suas habilidades, com a sua vocação. É muito bom. Assuma essa identidade. Assuma a sua habilidade, a sua excelência. Não queira ter a excelência do outro. Não queira achar que você é um erro, menosprezando você como criatura do Senhor, porque você está dizendo para Deus que é perfeito, que ele não foi tão bom assim. E quando a gente modifica a visão de Deus a respeito disso, a gente corrobora com o que o inimigo quer. E nós não podemos fazer isso. Em nome de Jesus, hoje eu trago para você, meu irmão, minha irmã, Deus te criou de modo excelente. E viva essa excelência, assuma essa excelência, para que a glória de Deus e o propósito de Deus aconteça através de você. Que essa sementinha de esclarecimento alcance terra fértil no seu coração, seja qual for o âmbito. Talvez você, a vida ou neste determinado momento, diga assim: nossa, mas eu sou muito ruim. Talvez a sua mentalidade esteja voltada para um título e aí você perdeu o emprego ou perdeu o título e você não se vê mais quem é, ou às vezes rompeu um relacionamento. Eu não sou mais a esposa do fulano, eu não sou mais o marido da Beltrana e você está perdido. Não, você é muito além das suas conquistas. Você é muito além dos seus títulos. Talvez na sua forma de pensar, você está preso e não consegue enxergar que você é além dos seus pecados e erros. Ei, você é essencialmente imagem e semelhança de Deus. Você é fruto de um Criador que não se esquece daquilo que criou, mas esquece os seus pecados, apaga as suas transgressões. Ei, você não é obra do acaso. Você não é um improviso. Você é alguém criado por um Deus amoroso e intencional, extremamente intencional e proposital. Você não está com as suas vocações, a sua habilidade, ao Léo aí, a
ao acaso. Existe um porquê. E esse porquê, quero te lembrar, Paulo me lembra. Esse porquê é porque é importante que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Existe uma missão, e essa missão, ela está alinhada à sua habilidade e à sua vocação. E essa essência está aí dentro de você. E que a glória de Deus seja revelada a cada dia que você assume essa identidade. Eu sou uma mulher. Eu tenho virtudes. Quando Deus me criou, Ele já me deu elas ativadas. Eu sou modo on. E quando eu me coloco em modo off, eu estou destoando daquilo que Deus idealizou para mim. Hoje é o dia de ativar, para nunca mais desativar. Em nome de Jesus. Muito bem, 11h08 em Brasília, 11h08 na nossa capital, maravilha. Então tá aí, ó, para você que tá curtindo a rede, Virtuosas Modo On, que acontece toda segunda-feira com o Van Gomes. Ô Van, depois de dito isto, né? Dito tudo isso que você falou, e as dicas agora? O que seria? Para você fechar com chave de... Alguém mandou o filme aí? Deixa eu ver se alguém mandou o nome do filme que você tinha pedido. Eu queria saber. Dá uma olhadinha aí. Enquanto isso eu vou abrir aqui para dar a receita direitinho, para não vacilar, né? Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Veja aí se alguém me ajudou com... Mais que Vencedores, é esse? Mais que Vencedores. Pois é. Será que ele tem no Netflix? Luiz, dá uma olhadinha aí pra gente. Quem mandou foi a Ivanilda Pombo. Ivanilda Pombo, da Primeira Igreja Batista, lá de Vitória do Xingu, lá no meu Pará, ó. Eita, legal. A Ivanilda linkada aí e antenada. Glória! Mais que Vencedores. Você falou no Netflix, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Eu acho que seria legal. E aí, eu queria instigar você a fazer o seguinte, você que está me ouvindo. Quando você rever esse... Entrou a Netflix aqui, né? Falei, uai, gente, tem um negócio aqui. Quando você for assistir esse filme, deixa eu dar uma ideia aqui para você que está me ouvindo. Mais que Vencedores é o filme, é de uma menina e um treinador, é um filme muito lindo, muito interessante. Eu queria te instigar a fazer uma coisa que eu faço sempre, meu marido até às vezes questiona comigo assim, mulher, você não assiste o filme só por assistir? Eu falei, não, porque em tudo a gente tem aprendizado. Eu não consigo assistir um filme e ver, assim, às vezes, ideias, insights e aprendizados. Deixa ele passar batido. Eu tenho que anotar, sabe? Eu gosto de anotar porque quando eu anoto, eu consigo fixar. Sabe, o que eu aprendi ali, talvez depois ficar meditando. Quando você for assistir esse filme, que eu acredito que você até já ouviu esse filme, já assistiu. Teve uma época que na nossa convenção, a gente estava numa campanha para todo mundo assistir o filme. E aí, se você já assistiu o filme, veja ele de novo agora com um caderninho na mão. E avalie todos os pontos do filme. Avalie os protagonistas. Avalie as pessoas que estão ao redor dos protagonistas. Vou dar um exemplo. A família do treinador, a família da menina, eu quero dizer a pessoa que cuida dela. Quem são essas pessoas? Por que elas agem assim? Dá uma avaliação quando você assistir esse filme de novo de maneira didática. Anote as expressões que mexeram com você, que um falou pro outro, mas no fundo você se sentiu numa das partes, sabe? Avalie isso, anote. A Bíblia diz que a sabedoria grita nas esquinas. Vou, com respeito e temor às escrituras, eu vou trazer para os dias de hoje. A sabedoria muitas vezes grita nos filmes, grita nos podcasts.
receba de uma maneira com filtro do evangelho, com filtro da verdade bíblica, ok? Não podemos negar isso, mas faça essas anotações. São interessantes, são importantes, e esse filme me ensinou muito a respeito de identidade. Gosto muito dele. Van, a Sara Helena daqui de Taguatinga, aqui no Distrito Federal, ela está dizendo assim, filme que retrata, acho que uma sugestão no caso, né? Filme que retrata o assunto identidade. Ela botou o nome do filme aqui, Amor Esquecido. Também, não sei se você conhece, eu particularmente não lembro. Vou até anotar esse, porque esse vai ser o próximo. Esse eu não acho que eu não vi esse filme, não. Amor Esquecido. Depois, peraí. Amor Esquecido. Sara, esse filme é cristão? Me diz aí onde a gente consegue ver. O Mais Que Vencedores na Amazon tem. Aliás, tem muitas plataformas aí que você encontra, viu? Mas dentre elas a Amazon. Eu tenho muita cautela de apresentar filmes, porque, né, a gente tá vendo um tempo tão esquisito, né, pastor Welber, né? A gente tem que ter muita ponderação, até porque muita gente está sendo enganada por um falso evangelho, porque muitos filmes com titulações, por serem titulações de histórias bíblicas, às vezes, eu vou além, né? Não só filmes, mas outras programações com titulações bíblicas, trazendo uma teologia, sabe como é, né? Uma coisa que não é bem assim. E aí a gente começa a acreditar que foi daquele jeito porque viu. Ou porque ouviu. Deixa eu dizer uma coisa que é assertivo, meu irmão, minha irmã. As escrituras, é a Bíblia que é o real. O que aparece num filme, numa novela, numa outra forma lúdica de apresentar a história, vem muito da criatividade do que está expressando, ok? Então não necessariamente é daquele jeito. Vou dar um exemplo nada a ver, mas bem sutil. Uma vez ouvindo uma explanação sobre a série The Chosen, né, que tá bombando aí agora e nos cinemas e tal, e aquele arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva falando sobre a análise dessa série, ele disse uma coisa interessante, sutil. Ele acha muito interessante a forma, né, com que é apresentado e lúdica, porém não é rigorosamente daquele jeito. Um exemplo claro que ele trouxe, eu falei assim, muito sutil, mas a gente às vezes pode passar batido. Naquela época não existia a cera e em muitas cenas aparecem velas. E naquela época não tinha vela, entende? Então, assim, não estou dizendo que a gente vai se atentar para esses detalhes, mas é para mostrar que existe um lúdico, existe uma imaginação, e isso não é uma coisa tão negativa, mas não podemos levar o que é apresentado ali como uma verdade teológica, e sim nas escrituras. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, os seminários estão aí abertos para novos alunos, tem cursos, tem grupos de estudo, muitas igrejas oferecem, né, cursos livres de teologia, de interpretação bíblica. Temos Bíblia lida e explicada aqui, interpretando textos difíceis da Bíblia. Então, enfim, não se apoie nesse lúdico. Então, na hora de indicar, às vezes, até um filme, alguma coisa assim, eu fico muito ponderada, mas, Sara, anotei aqui, eu vou dar uma olhadinha nesse filme também. Muito bem. E aí várias pessoas, né, mandando aqui também recadinhos, outros também lembrando, mandando sobre o filme que você tinha perguntado, né, o Mais Que Vencedores, outras pessoas também. A Sheila tá dizendo que, a Sheila Rezende, ela tá dizendo que o filme Mais Que Vencedores tem lá no YouTube também, né? Então,
além da às vezes Prime o YouTube Videos e tal. tem a possibilidade de você alugar ele, né? Isso. Mas acho que a grande compra maioria dos filmes hoje você já aluga, né? No YouTube. É um preço pequenininho, às vezes é legal você, né, em vez de ficar vendo um monte de besteira na televisão, aprende um pouquinho, né? Tem alguma orientação aí. O Espírito Santo quer falar com a gente em todo momento, se a gente estiver aberto para ouvi-lo, né? Sim. Então a gente tem que querer. O Cris, eu não sei se pronuncia Cris, aqui tá Xlânio, não sei se é Crislânio, não sei, enfim, mas tá Xlânio Lima, né? Aí ele também tá dizendo que o nome do filme é Mais Que Vencedores e tal, só pra, né, respondendo aí a pergunta que você fez. Ele tá lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, tá plugado também com a gente aí. Deixa eu ver quem mais, a Jaci. Bom dia, pastor Welber, no mesmo assunto do não, peraí, isso aqui é antigo. Agora sim. Ela tá lá em Milagres, na Bahia. Jaci é tia da Débora. Tia da Débora lá de Lajeado Alto, né? Lembra da Débora? A nossa pequena Débora. A baianinha retada. Bom dia, Van. Cadê você, Van? Ela tá mandando bom dia aqui pra gente também. Deixa eu ver aqui quem mais. Eu tinha visto um outro recadinho aqui também, mas não foi. Enfim. Mas tá, daqui a pouco eu vou seguir os recados aqui. E tem recados gravados também. A Van vai continuar ouvindo depois a gente aí em off, e aí ela vai, se tiver algum recado de repente importante, ela anota, né? Porque aqui eu tinha visto algum recado aqui, mas eu não estou mais identificando quem foi a pessoa. A Maria da Guia também passou por aqui, o Van, da Guia, que está lá ela é de Patos, da Paraíba, né? Mas tá lá no Rio de Janeiro. Ela mandou assim: bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, pastor Welber Ivan Gomes, tá tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, falei com ela essa semana pelo WhatsApp também. Legal. Aí ela falou: tô ouvindo a Rede Missionários, o programa é bom, edificante, com vocês, com essa voz de veludo. Ivan Gomes, tô aprendendo. Hoje eu tava vendo a rádio de manhã cedo, né? E o Bill, ele fica, ele tem lá o Elber Costa, né? O Elber Costa, que o Jefferson chama Elber Costa paraguaio, chinês. Aí hoje eu ri muito porque o Jefferson falando que o Elber Costa chinês lá é voz de camuça. Meu Deus, voz de camuça. O Elber chinês tem a voz de camuça. Meu Deus do céu, mano. Que povo, hein? Que povo que inventa. Olha, eu entendo isso como um carinho, né, gente? Então, tá certo. Ai, meu Deus. A Silvia Vaz, a primeira vez que ela tá aqui mandando recado pra gente aqui na rede, né? Tá lá em Santarém, ouvindo a rede, não sei se é a primeira vez que ela tá ouvindo, mas mandando recado é a primeira vez, né? Ela é da primeira lá de Santarém, no Pará. Também, Van, conhece Santarém, Van? Já teve oportunidade? Você não conhece o Pará não, né? Não conhece nem a cidade do Pará não, né? Tem um bocado de gente que me manda mensagem por lá. Eu tô esperando só mandar também o convite pra eu ir visitar. Olha aí, Santarém, você tem que conhecer Alter do Chão. Já sabia? Já ouviu falar de Alter do Chão? Não? Não. O que tem de bom lá? Alter do Chão é a praia de rio mais bonita do mundo. Acredita? Uau. Em Santarém, meu amigo. Então, é top demais. Só que ela é uma praia que ela submerge, vamos dizer assim, uma vez no ano, né? E aí ela fica lá, acho que uns 3-4 meses, acho que é depois de julho e tal. E aí porque a margem do rio cresce, né? Sobe então, né? Exatamente, a margem do rio acho que desce, né? E aí o rio flutua lá na frente e tal. Né? Aí tem umas árvores, aí de um lado o rio é de uma cor e de outro lado de outra cor, entende? É top demais, é um negócio assim maluco mesmo. Então, Alter do Chão, vem gente do mundo inteiro para conhecer esse tal desse Alter do Chão lá. Isso fica em Santarém, lá no meu Pará, né? Então, e é onde tá. O homem babou agora. E aí é onde tá. E é terra do pirarucu, você vai comer pirarucu lá de todas as formas. Meu Deus do céu, eu nunca comi pirarucu lá. Eu fui. Gente, por favor, me leva aí. Eu quero conhecer esse negócio. Quero ver. Você vai ver, você vai ter pirarucu lá de todos os jeitos, né? Assim, é assado, é guisado, é caldeirada, meu Deus, é top demais. Mas me leva com
com o rio baixo pra ouvir a margem. Isso. Me leva na época que tá alta, não, porque aí não adianta. Eu quero ver. Isso. Rio cheio, eu sei como é que é. Eu quero ver esse negócio dessa variância aí. Isso. Nossa, e a Silvia que tá muito bonito, né? É lindo. E a Silvia que depois você pega umas imagens no Google aí. E a Silvia que tá lá em Santarém, ela tá dizendo assim, é a primeira vez que ela tá ouvindo a rádio e tá muito feliz por ouvir. Ô Silvia, alegria nossa, viu, querida? Muito bom ter você então aí na nossa companhia. Esparrama a rede aí, quero que tem muita gente em Santarém ouvindo a gente, viu? Inclusive, Ivan, lá em Santarém, tem uma igreja, eu não sei se é a PIB lá de Santarém, mas tem uma igreja lá que eles fazem, já fizeram inclusive esse ano 2 vezes, eles fazem gincanas, e dentre os desafios da gincana que tem, são coisas que são faladas na rede. Todo mundo tem que estar ligado aqui na rede e aí eles vão... Ai, que legal! Muito mais. Será que falaram bom dia bonita? Pois é. Quem fala, né? De repente o desafio. Quem fala na rede, bom dia bonita. Eita, aí ó. Então... Pois é, bora agitar o dia, né? Bora agitar o dia, isso então. Isso, que legal. Pois é, eu achei muito legal. Já 2 vezes já eles fizeram uma gincana, né? E tudo na rede, né? As pessoas estavam ouvindo e tinha que saber o que estava sendo falado na rede e tal. Eu achei muito bacana, uma iniciativa lá de divulgação da rede lá em Santarém. Por isso que a gente diz que em Santarém é uma das maiores audiências, né, da rede, cidade assim que tem mais audiência na rede, uma das, né, é a cidade lá de Santarém. Muito bem, Ivan. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ó, a Eva também, primeira vez aqui da Eva aqui com a gente. Ela falou que tá amando ouvir a rádio também, não sei onde que a Eva tá, né? Mas é a primeira vez que ela tá aqui passando e dizendo graça e paz e tal, e tá dizendo que tá amando ouvir a rádio, e primeira vez aqui junto com a gente também. Top demais. Van, mas você falou que tinha dica, né? Então, vamos lá. Tem uma receitinha pra hoje. Vamos tentar fazer? Ó, você já ouviu falar em tacos? Tacos, comida mexicana. Eita, bom demais. Tacos mexicanos? Pois é, nós vamos fazer um tacos mexicano com soborodonte. Mexicano com japonês, né? Xing-ling. É genérico. Xing-ling não, genérico. Vai que tem alguém da China, né? Na gente está menosprezando tudo já. Não, quis dizer genérico, acessível, de baixo custo. Bora lá. Sabe aquela tem um negócio, eu não sei, eu fico muito receosa de ficar falando nome de marca, mas tem coisa que recebe o nome da marca, né? A identidade vira marca. É verdade. Negócio, né? Verdade. Ai, pois é, eu vou falar mais ou menos assim. É uma massa que ela é redonda, vende num pacote, que ela é fininha, parece massa de pão sírio, um negócio assim, sabe? Não sei o que é 10. Sabe qual é que vende no mercado? Pode falar o nome? Pode sim, Rap 10, pode falar. Pode? Rap 10. Rap 10, o Rap 10. Pronto. Vamos falar do Rap 10. Você pode fazer com o grandão e pode fazer com o pequenininho. Eu acho mais eficiente fazer com o pequeno. Porque tem os tamanhos. Faz com o que não seja tão grandão, que dê num prato de sobremesa. O que você vai fazer? Presta atenção. Você vai pegar flocão de milho ou então aqueles biscoitos feitos à base de milho, sabe? Crocante, tem o Ritos. Pega o Ritos, você vai quebrar todinho ele e nós vamos empanar o Rap 10, mas veja só a estrutura, como é que você vai fazer. Você vai pegar o Rap 10, vai besuntar um dos lados só com um molho que você gosta. Barbecue, requeijão, só não serve manteiga, porque a manteiga porque a gente vai assar, ela vai derreter, vai cair tudo. Mas pode ser com ou barbecue ou então requeijão. Você vai besuntar um lado e vai empanar esse lado besuntado com ou flocão de milho, flocão quebrado, não é floquinho não, flocão quebrado, ou então com Doritos quebrado. Você vai empanar e aí você vai colocar no forno convencional, sabe aquela grelha que você tem, a grade do seu forno? A grade do forno tem várias tiras. Você vai encaixar como se estivesse fazendo uma canaleta. Entende?
vai fazendo canaletas com o Doritos, a parte que tá com o flocão vai ficar para fora e a parte interna da canaleta que você encaixa na grelha vai pegando de 2 em 2, pega de 2 em 2 travinhas e vai encaixar para fazer tipo uma cestinha, ok? Vai fazer uma canaleta mesmo com o Doritos e vai deixar assar ali por bem pouquinho tempo, forno a 180 graus, por uns 10 minutinhos, é só para ele secar naquele formato. Açaí vai enrijecer. Depois que você viu que ele enrijeceu, você pode ir abrindo, não tem nada de solar, não vai estragar nada. Você vai abrindo e vai vendo. Quando você apertar assim, ver que ele ficou durinho, já deixa e tira do forno. Espera esfriar um pouquinho e aí você vai agora do lado de fora. Ou um franguinho triturado, sabe aquele frango assado que sobrou? Você vai tirar toda a carninha que sobrou, tritura ela. Ou então, carninha moída. Eu tenho o hábito aqui na minha casa de fazer carne moída. Tem gente que faz sempre com molho, né? Eu não faço com molho, faço ela mais sequinha, com bacon, caprichada, né? Até salivei aqui. Uma cebolinha frita com alhozinho, bota uns temperinhos, mas faço a carne moída sem molho, porque eu posso usar em outros recursos, e esse é um deles. Então, o que você pode rechear essa canaletinha aí feito crocante? Você pode rechear com franguinho desfiado, carne seca, carne moída, carne de boi moída. Você pode botar atum, sabe atum? Pode botar atum. Pode botar calabresa triturada. Gente, façam as coisas com calabresa triturada. Pega aquela linguiça grandona, tira a pele dela, frita sem a pele, o revestimento, frita sem a pele, corta ela em rodelas, frita sem a pele e depois tritura ou no processador. Gente, fica aquele farelinho de calabresa. Jesus me segura. Você vai pegar a caneleta, vai botar o recheio que você tiver aí da escolha que você quiser. Outro recheio muito bom. Ricota. Queijo ricota. Maravilhoso. Vai preencher. Vai botar uma saladinha, porque a gente é fit. Né? Aí, ó, um alfacezinho, um tomatinho, um pouquinho de queijo mussarela. Aí na ricota você não bota queijo mussarela, né? Senão vai embelecar tudo, mas com um queijinho mussarela ralado por cima e leva pra dentro. Jesus! O trem fica bom, viu? Olha. E é um lanchinho gostoso pra fazer no final do dia, porque tem gente que não janta, né? Não tem o hábito de jantar. Sim. Mas aí gosta de fazer um lanchinho. Super fácil de fazer. Você vai pegar a sobra do que fez pro almoço, desfiou, triturou. Então, ó, você vai fazer a canaletinha com o rapidez empanado só de um lado. Até estou salivando aqui. Aí, o recheiozinho que sobrou do almoço, bota um pouquinho de alfacezinho. Eu gosto do alface americana, que ele é mais crespinho, mais crocante. Um tomatinho picado, daquele tipo um vinagrete, picadinho, daquele bem pequenininho, bota assim por cima. Pode botar até uma maionese pra gerar um pecado, né? Não gerar um pecado, não tá muito fit. Bota uma maionese ali, gente do céu, o negócio fica bom, hein? Fica bom. Experimenta aí essa diquinha de hoje e me conta se valeu a pena, ok? Maravilha, Fechei. Muito bom. Muito bom, então assim, bom, ó, gente, essa dica que a Van deu, você viu lá que tem muitos detalhes, né? Então assim, isso está gravado aqui na rede, tá? Então vai pro YouTube, vai para todas as plataformas de podcasts, vai estar no nosso site também, no site da rede, tá? Então, fica tranquilo se você não conseguiu pegar tudo aí e tal, se pintou alguma dúvida, depois você vai ouvir o programa de novo mesmo, aí você pega lá no finalzinho, vai ter essa super dica. Ô Van, rapidinho, antes de você... pode falar. Deixa eu só ajudar aqui, na hora de você procurar, porque tem muitas bonitas que falam assim, Van, não tô achando aquela receita tal. Anota então. Quando você for procurar essa diquinha de hoje, da canaleta lá não, é um taco genérico. Ok? Se você quiser procurar lá, você vai procurar pelo título lá no podcast, ó. Identidade Virtuosa Modo On, tá bom? Procura esse episódio
Identidade Virtuosa Modo On, que aí você vai achar a receitinha no final do episódio. Então, para você não andar tudo pro final, aproveita e ouve também todo o episódio de novo. Vai que você precisa ouvir alguma coisa novamente. Eu vou ficar torcendo para você perder o nome que você anotou aí, o nome do episódio, porque aí você aproveita e vai ouvindo todos os episódios, assim, entendeu? Até todos você achar anterior. Ô Van, você lembra do Carlos, não sei se você vai lembrar, do Carlos Oliveira, que é aquele missionário lá da Bahia, que da oficina, que botou o radinho na oficina, e aí o Maílson se converteu e tal. Lembra desse povo que a gente tava lá em Vitória e tal? Sim. Aí ele tá ouvindo a gente também, né? Ele tá na Bahia, tá plugado com a gente lá na Bahia. Aí ele mandou uma foto, minha e sua, lá tá eu e você lá no estúdio de lá de Vitória, né? Lá do Multiplique do ano passado. E mandou uma foto bem bacana aqui, bem interessante. Eu tô fazendo uma cara aqui, não sei de quê, mas tudo bem. Você estava conversando com alguém, né? Mas ele mandou essa foto aqui agora aqui pra gente, ó, e disse também, claro, que tá ligado aqui na região. Tá lá no Obrigada, Carlos. Manda pra mim, por favor, pastor. Tá bom, eu vou pedir pro meu amigo Luiz, que o daqui eu acho que eu não consigo mandar, mas o Luiz ele consegue mandar de lá da central, lá ele manda. E então é isso, o Carlos Oliveira tá lá, tá plugado com a gente lá agora eu não lembro a cidade dele, deixa eu ver se eu acho aqui, enfim, mas Feira de Santana não, Teixeira de Freitas, ele tá em Teixeira de Freitas na Bahia, tá plugado com a gente também. Carlos, abraço querido, Deus abençoe, vamos saber que você tá aí linkado. E a gente cita muito você nas formas de poder propagar a Rede 316, a gente sempre fala da sua maneira de mostrar a Rede 316 para quem tá por perto aí, aquela caixinha de som lá em cima, né, do telhado, muito legal, muito legal. Então vamos lá. Bom, Van, são 11h34 em Brasília, 11h34. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Van? Olha, acho que por hoje tá bom, mas eu gostaria muito de instigar vocês que estão nos ouvindo a dar uma olhadinha nos próximos episódios também, porque a gente prepara com muito carinho e tem uma continuidade. Semana que vem, nós vamos falar, hoje falamos sobre a identidade. Semana que vem, nós vamos falar então, ok, eu entendi que eu sou criada por Deus, uma mulher virtuosa modo on. O modo off não é a criação de Deus. Quando Deus me criou, ele já me criou em modo on, sim. Agora, como é a maneira de pensar de uma mulher virtuosa modo on? Vou dar um spoiler. Na Bíblia, tem um episódio, uma história que mostra duas maneiras de pensar feminina no mesmo momento. Porém, uma tá em modo on, outra tá em modo off. Como é de pensar de uma mulher virtuosa modo on? E aí eu vou jogar agora aqui, vou mandar até essa ideia para Emily, para o pessoal lá da arte, para a gente fazer uma enquete hoje nos stories. Próximo quadro, Virtuoso Modo On, vai falar sobre mentalidade virtuosa modo on. Quem são as mulheres que no mesmo momento, na mesma situação, apresentam divergência em modo off e modo on? Quem são as duas mulheres que a Van vai trazer como referência na próxima semana de mentalidade virtuosa modo on? Quem será? Será que é Ruth, a Noemi, né? Quem será? Tem um bocado, né? Tem um bocado de mulheres na Bíblia. Agora, quais as duas que você vai trazer aí, que você está identificando? As duas têm mentalidades de mulheres virtuosas, porém uma é modo on, outra é modo off. Vamos ver qual é. Maravilha. Um beijo, bonita! Segundou! Bora agitar o dia que tá só começando. Beijo, pastor Welber, obrigado pelo carinho, obrigada pela audiência também. Mais de 200 pessoas nos ouvindo aqui hoje. Que Deus abençoe e que a seu coração seja terra fértil para a sementinha que o Espírito Santo está fazendo germinar aí no seu coração. Um beijo, a gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pastor Welber. Valeu, Van. Tchau. Então, semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Bom mês para você, boa semana, Deus te abençoe e até segunda. Deus abençoe. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.